livro de Levítico, capítulo 6, capítulo 5, verso 14 até 6, 7. Levítico, capítulo 5, verso 14 até o capítulo 6, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, ele será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda aí acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence. Lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus bendito, desvenda os nossos olhos nessa manhã, para podermos contemplar as gloriosas ações redentoras de Cristo Jesus. E o nome dele seja exaltado. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época em que corrupção, roubo, engano é absolvido, ou a pessoa não é condenada, não simplesmente pela justiça, mas por aqueles que assistem à corrupção e sabem das informações de corrupção, pelo fato de que elas dizem: todo mundo é assim.
é uma maneira simples, fácil, de diminuir o peso do pecado. Esse é um critério estabelecido por nós. Essa é uma regra estabelecida pelo homem. Em outras palavras, o que nós estamos vendo acontecer na Petrobras se resolve pela seguinte razão. Todo governo é assim. Todo mundo faz isso. Todas as pessoas praticam isso. Então todo mundo é culpado. Acontece, e nós ouvimos um discurso estranho, não é? Quando a nossa presidente recebeu das mãos do ministro do TSE, não é, o documento em que ela agora está sendo oficialmente registrada como presidente da República dos próximos anos. E no discurso dela, o argumento foi exatamente esse. Ela disse: nós precisamos agora passar por uma transformação na nossa alma, na nossa estrutura, no coração do povo, na maneira como nós tratamos as coisas. Perceba que algo extraordinário é dito. Ela está dizendo, olha, a corrupção ela penetra todas as áreas da vida. Consequentemente, vocês também são culpados do que nós fazemos. Vocês também são culpados do que nós fazemos. Porque o que nós fazemos são o que vocês fazem. A maneira de lidar com o pecado e a culpa não é a maneira que Cristo faz, ordenado pelo próprio Deus, como o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do homem. Se nós olharmos, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 5 mesmo, especificamente. Você vai, se você ainda no capítulo, desculpa, se você voltar um pouquinho no capítulo 4, por favor. Veja como não é assim que Deus trata. No capítulo 4 ele diz, está aí no subtítulo, no título do capítulo, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Verso 13, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Verso 22, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Verso 27, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. O senhor percebe que a maneira que Deus trata é: cada um precisa confessar e abandonar o seu pecado, seja ele quem for, esteja ele na posição que estiver. Eu não resolvo o problema do pecado jogando lama em todo mundo. Não é a maneira de lidar com isso. Eu não resolvo o problema do pecado na sociedade dizendo que todo mundo pratica isso. Esse é um argumento de cabeça para baixo, usado por Deus na carta aos Romanos, para dizer, Deus encerrou todo mundo no pecado, para que dissesse que todos carecem da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus. E Paulo aos Romanos diz, ora, não há um sequer que faça o bem. Mas ele não diz isso para dizer, agora não há necessidade de justiça, para poder dizer que todos carecem do mesmo perdão. Todos carecem de redenção. Todos carecem de salvação. Do governante ao homem do campo, todos precisam se arrepender dos seus pecados. O pecado é pessoal,
não é comunitário. O pecado é pessoal. A restauração é pessoal. É necessário que assim ocorra. Mas um outro aspecto importante no texto que nós lemos do capítulo 5, verso 14 em diante, irmãos, é que ele mostra que o pecado é um débito. Isso é descrito pelo fato de que alguém precisa pagar por aquilo que foi tirado. O pecado é um débito. Eu preciso pagar por esse débito. Se você olhar no texto sagrado, você vai ver, por exemplo, no verso 14 ao 16, que trata acerca do sacrifício pelo sacrilégio, isto é, tirado alguma coisa santa de dentro do santuário. Isso pode estar associado diretamente, não é, a alguns aspectos práticos, como o pão que pertencia ao sacerdote, a parte do sacrifício que era para ser dada a Arão e seus filhos, então o indivíduo comia a parte dele, retinha alguma coisa, dessa forma ele cometia pecado. E ele então confessa o seu pecado ao Senhor. E veja que a linguagem no verso 16 do capítulo 5 é: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Assim ele restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Perceba que essa é uma linguagem apropriada no texto, não é? A restituição daquilo que foi tirado. Por favor, no versículo 5 do capítulo 6, veja o que diz: ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará a quinta parte. Esse é um elemento claro que mostra há um débito. Você cometeu um pecado e esse pecado tem um nome. Veja, o pecado é pessoal e o pecado tem nome. Eu não trato o pecado em bando, eu trato o pecado individualmente e tem que ser resolvido dessa forma. Segundo, o pecado tem nome. O que foi que eu pequei? Qual foi o pecado que eu cometi? Qual a lei que eu quebrei? Um pastor amigo nosso, quando veio do Canadá morar aqui no Brasil alguns anos atrás, ele disse que ele chegava na casa dos irmãos, ia almoçar, jantar, e aí orar, e na oração alguém dizia assim na oração, segundo o texto, né? Dizia assim, segundo as palavras dele, né? Perdoa as multidões dos meus pecados. Sabe Então, quando saía da casa dele, ia se despedir, passava o dia na casa dele, ia se despedir e dizia assim: desculpa qualquer coisa que eu tenha feito para você aí. Não é qualquer coisa, o que foi que você... Eu não entendo o que você quer dizer com isso. Qualquer coisa, o que você fez que eu não estou sabendo? Você está levando alguma coisa minha que eu não estou sabendo? Desculpa qualquer coisa. Não é? Desculpa qualquer coisa que eu fiz. Olha, perdoa as multidões dos meus pecados. Veja, nós falamos coisas que nós nem exatamente o que nós pecamos e que lei nós quebramos. É necessário nós entendermos isso. Primeiro, o pecado é pessoal. Segundo, o pecado tem nome. E por ter nome, sabendo que ele foi cometido por mim, e eu sei que pecado eu cometi, eu sei que eu tenho que pagar um preço por isso. É requerido um preço por isso. Eu tenho que cumprir isso. E o débito, então, vai ser cobrado. O débito, então, vai ser cobrado. E eu preciso pagar aquilo que eu devo, segundo a Escritura Sagrada nos instrui. Interessante,
não é que, se você voltar comigo, só para a estrutura desse capítulo que nós lemos, você vai encontrar a maneira como ele estabelece. Veja bem, do verso 14 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância. Verso 15, não é? Veja o capítulo 6, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, perceba que se uma pessoa pecar e cometer ofensa ao Senhor. Interessante que essa relação aqui é uma relação pactual. Importante nós entendermos, irmãos, que podemos dizer assim, se alguém foi infiel a Deus, isso é uma tradução possível também. Algumas Bíblias até traduzem assim: se foi infiel ao Senhor. Infiel a Deus. Infiel a Deus, mas todas elas, perceba, tanto a primeira parte, veja bem, tanto a primeira parte, veja no verso 15, quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor. Então, esse pecado aqui é contra o Senhor, mas não apenas isso. Veja que no verso 2, quando está tratando agora do capítulo 6, quando está tratando de relacionamento com outras pessoas, veja que não é pecado contra a pessoa. Veja, capítulo 6, verso 2 diz assim: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor. Contra o Senhor. Mas que pecado ele cometeu? Negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito. Veja, eu cometi um pecado. A pessoa me deu um dinheiro para guardar, e agora eu disse que não recebi esse dinheiro, não devolvo a ele. Então, veja que é um pecado que cometi com ele, mas o texto diz: pecou contra o Senhor. Perceba que não é apenas a restituição, você apenas não vai ter que pagar a ele aquilo que você fez de errado, mas você vai ter que oferecer um sacrifício, porque o pecado é contra Deus. Aí nós começamos a entender um outro aspecto. Veja, o pecado ele é pessoal, o pecado ele tem nome. Agora, o pecado ele é cometido contra Deus, mesmo sendo feito contra alguém. Daí entender a razão de Davi no Salmo 51, quando confessa o pecado de adultério, dizendo: contra ti somente eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, porque eu quebrei a lei de Deus, da maneira como o Senhor ordena. É interessante que, quando nós olhamos, irmãos, pensando dessa forma, veja, você fez isso a um irmão, ao seu próximo. Veja que essa aqui é uma estrutura pactual. Vamos só tentar situar você com respeito à diferença do que se chama de oferta pelo pecado e oferta pela culpa, como é tratado aqui no capítulo, nessa narrativa do capítulo 5, não é? Que é o sacrilégio o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância. Veja que esses pecados aqui, ou esses sacrifícios aqui, eles são distintos do sacrifício pelo pecado, ou da oferta pelo pecado, por uma razão. A oferta pelo pecado, ela é uma oferta que eu ofereço a Deus por aquilo que eu sou. E a oferta pela culpa é uma oferta que eu ofereço por aquilo que eu faço. Isto é, a oferta pelo pecado é: eu sou pecador. Então, eu não pratico o pecado, irmão, simplesmente porque eu estou praticando o pecado. É porque eu sou pecador. E o princípio é: porque eu sou pecador, eu pratico o pecado. A Escritura Sagrada, então, diz que a primeira oferta é feita pela natureza, isto é, eu sou pecador. Agora, ele começa a dar nome aos pecados. Aí eu vou oferecer um sacrifício pelos pecados que eu cometo, que tem nome. E eu preciso, então, confessar ao Senhor quais são os meus pecados. Esteja onde eu estiver, no nível que eu tiver, sacerdote, príncipe, rei, povo, congregação, quem quer que seja, eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso oferecer ao Senhor pagamento por ele.
É exatamente isso que a Escritura ordena. Dando nome aos pecados que eu cometi. Dessa maneira, não apenas pecar contra o irmão, é pecar contra o Senhor, mas também, como o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento diz, quando você faz isso a um dos menores dos meus irmãos, você faz isso a mim, diz o Senhor lá em Mateus 25, você faz isso a mim. Então se você rouba alguma coisa de alguém, se você pede emprestado e não devolve alguma coisa de alguém, você está fazendo isso contra mim. Não é contra a pessoa, simplesmente. Você está fazendo isso contra mim. Daí, nós pegamos sempre esse princípio para poder argumentar a favor da pena de morte, mas não dos outros pecados. Ora, quando eu mato alguém que é a imagem de Deus, então eu faço isso contra Deus. Por isso a pessoa que mata alguém precisa morrer, segundo a Escritura, porque matou alguém que é a imagem de Deus. A mesma sorte qualquer outro tipo de pecado. Você está fazendo isso contra mim. Quando você pede um dinheiro emprestado e não devolve, quando você recebe um depósito de alguém e não diz que nunca recebeu, quando você faz uso das coisas mínimas, como você trata com as pessoas, na retidão, justiça, você não está pecando apenas contra isso, você está fazendo isso contra o Senhor. É por essa razão que Paulo mesmo chega a dizer isso, lá, descrevendo lá em Atos, quando Cristo se encontra com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Se você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Se você faz isso contra um irmão, você faz isso contra mim. Por isso, é necessário arrependimento. Então, esses pecados, eles são distintos em duas maneiras. São dois casos trazidos por Moisés, um exemplo para a nossa atenção. Né? Primeiro, são pecados que diz respeito às coisas santas do Senhor, que está no capítulo 5, verso 14 em diante. São as coisas santas ao Senhor. Né? Então, que era colocado na mesa, que era para o sacerdote, as ofertas que eram para ser dividida com o sacerdote e a pessoa comia, esse tipo de pecado era necessário que ele fosse perdoado, ele cometeu um pecado contra o Senhor e merecia punição contra isso. Merecia punição contra isso. É o que a Escritura nos ensina de modo muito claro. Veja, uma pessoa poderia defraudar a Deus sem intenção, completamente. Ela poderia fazer isso. Com todas as regras, que podemos chamar complicadas regras, no que diz respeito ao sacrifício, um israelita poderia inadvertidamente comer aquilo que pertencia ao sacerdote. Ou até mesmo falhar na oferta do sacrifício ao Senhor. Defraudar o Senhor é tido como uma quebra do pacto, no relacionamento com Deus. Quando o Senhor Deus, então lá em Malaquias 3, verso 8, diz: ora, em que é que vocês têm me roubado? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Como era que eles poderiam ser perdoados desse pecado? Trazendo um sacrifício pela culpa, uma oferta pela culpa, uma oferta pela ofensa cometida, uma ofensa imediatamente descrita na Escritura Sagrada. Ora, se nós pensarmos assim, veja bem, irmãos, se nós pensarmos dessa maneira, nós estamos então pensando da seguinte forma: ora, é possível nós cometermos esse pecado de várias maneiras, por exemplo, tirando do Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Tirando a Deus aquilo que é de Deus.
Então, o que os ministros mais roubam de Deus no sagrado? Quando eles chamam para si a glória que pertence a Deus. Quando eles roubam a glória que Deus não divide. Nas coisas sagradas ao Senhor, quando oferece um culto cuja glória é pessoal, cujo poder do indivíduo, cuja honra é dada ao homem e não a Deus, e não temem ao Senhor. Nós quebramos e roubamos ao Senhor das coisas sagradas do Senhor. Quando chegamos na casa do Senhor, e o nosso coração e a nossa mente não prestam atenção naquilo que Deus está falando comigo. O Deus eterno, está falando e eu não dou atenção para o que Ele tem para me dizer. É por isso, crianças, jovens, adolescentes, desde cedo é importante entender. Desde cedo é importante entender que quando vocês chegam na casa de Deus, Deus vai falar com vocês por meio da sua palavra. E nós não podemos roubar isso dele. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E como é que eu vou, então, avaliar uma oferta a perdão de pecado como esse? Veja como é interessante, irmãos. No verso 16, no verso 15 mesmo, ele diz assim: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, oferta conforme a tua avaliação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário. É extraordinário. Existe uma moeda corrente no santuário. Existe uma medida no santuário. Existe um valor. Veja bem, você vai avaliar isso. O sacerdote vai avaliar, porque existe um valor no santuário. E aí você vai receber isso como oferta pela culpa. Que valor é esse, irmãos? Era necessário um sacrifício de sangue para que um pecado de infidelidade por ignorância fosse perdoado pelo Senhor. Importante que a narrativa não diz onde o sangue era para ser aspergido. Não é importante para essa oferta, como para as outras que dizem exatamente onde tem que aspergir o sangue. Os detalhes vão ser tratados depois no capítulo 7. Mas agora, a importância dessa informação é necessário que o animal seja avaliado e haja derramamento de sangue para o perdão desse pecado. Para o perdão desse pecado. Interessante que esse homem tinha que voltar para o sacerdote e fazer a compensação de acordo com os padrões aceitáveis de Deus. Eles teriam que fazer isso da maneira como Deus ordenava, não de outra forma. Nós podemos, irmãos, defraudar Deus em muitas outras formas. Como aquela que nós já falamos aqui, do pregador que rouba a glória de Deus, ou da igreja que tira a glória de Deus e dá aos homens. Quando não damos atenção à voz do Senhor. Esses pecados cometidos por ignorância, irmãos, é interessante que essa expressão utilizada, esses pecados cometidos por ignorância, eles são tratados de uma maneira diferente no texto. Perceba que apenas 1/5 é requerido dele no capítulo 6, vai ficar claro isso. Perceba que 1/5 significa que eu vou restituir 120%, 100% mais 20% do valor do objeto que foi tirado. Obviamente, nas coisas sagradas ao Senhor não
não tem restituição. A única coisa que pode restituir é o cordeiro sendo morto, é o animal sendo morto. Perceba que esse retorno, não é? Esse retorno vai ser dado por meio de 1/5 daquilo que foi tirado, tanto na primeira parte como na segunda parte. Veja o verso 16 do capítulo 5. Assim, restituirá o que tirou da sagrada. Veja, o que foi tirado de lá vai ser restituído. E ainda acrescentará o seu quinto, 120%, e o dará ao sacerdote. Perceba, eu não tenho a quem devolver isso, não há uma pessoa a quem devolver. Não foi um irmão que eu tirei, foi da igreja, foi da glória do Senhor que eu tirei. Aí ele diz, retorna ao sacerdote isso. É do serviço do santuário. Já no outro caso, lá na segunda parte, você vai devolver para o indivíduo a quem você defraudou. Aqui você devolve ao sacerdote. E ele vai fazer expiação. 1/5 vai ser devolvido. 100% mais 20%. Então, 120%. O que você vai entregar? Você vai entregar o valor todo mais 20%. O valor integral mais 20%. Ora, que diferença tem isso aqui, irmãos, daquilo que é descrito lá em Êxodo no capítulo 25? Veja lá, por favor, que descreve 400% e 500%. Aqui são só 120%. Veja, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Quando o Senhor descreve, não é, aquilo que deve ser feito com aquilo que é tirado do outro. Perceba, diz assim a Sagrada Escritura. Êxodo. Desculpa, Êxodo 22, não 25, Êxodo 22. Que é 22, exatamente. Leis acerca da propriedade, diz assim. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Perceba, você tem aqui um pagamento que é 4 e 5. 400% e 500%. Você vai ter que devolver. Se alguém furtar boi, ou ovelha, ou abater, ou vender. Perceba que aqui você tem um princípio diferente. Alguns comentaristas vão dizer que a diferença se dá porque aqui ele foi acusado e foi aos tribunais e lá então ele foi condenado a isso. Não houve arrependimento. Aqui nós estamos falando do indivíduo que cometeu tal pecado, se arrepende de tal pecado, e como é que ele trata o arrependimento? Ele volta ao sacerdote e diz o que fez de errado. Então é determinado o que deve ser feito. O sacrifício e o retorno de 20% a mais do valor total daquilo que foi tirado do indivíduo. Então a diferença para alguns seria, aqui há perdão, aqui há arrependimento, e lá há julgamento e condenação. Na condenação do indivíduo, o pagamento é quadruplicado, 4 vezes mais ou 5 vezes mais, dependendo do que for tirado da pessoa. Aqui, especificamente, não. Aqui vai ser devolvido o valor integral mais 20%. Porque é envolvido aqui a questão do arrependimento de pecado. Perceba, quando você vai confessar o seu pecado, não vai ser dado um tapinha nas suas costas dizendo, esquece, a sua dívida terminou, vá para casa, está tudo resolvido. As coisas não funcionam assim. Você precisa devolver o que você tirou e você precisa fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício pelo perdão do seu pecado. Perceba que, olhando para a Escritura Sagrada dessa forma, irmãos, não é? Nós vamos olhar na segunda parte do capítulo 6 do livro de Levítico, não é? A segunda parte, e aqui ele entra
no sacrifício pelos pecados voluntários e do homem para com o homem. Apesar de ele dizer que é pecado contra o Senhor, veja, e negar ao seu próximo, verso 2, o que este lhe deu em depósito, ou penhou, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Veja que aqui roubar é o que acontece também em Êxodo 22. Lá foi roubado. Só que a diferença é que aqui, não é, ele se arrepende e vai se buscar restauração diante de Deus e do sacerdote. Veja, o que tem achado, veja, ele achou alguma coisa que estava perdida, negou com falso juramento, fez alguma outra coisa de todas que o homem costuma pecar. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence. No dia da sua oferta pela culpa. No dia que ele trouxer o animal para ser imolado, ele vai devolver a parte que pertence àquele que foi. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Veja, tanto em relação ao pecado contra o Senhor, contra o Senhor, mesmo sendo da primeira tábua da lei, ou contra o Senhor na segunda parte da lei, associada à minha relação com o próximo. Isso é que é exatamente determinado pelo Senhor. Ora, irmãos, se nós pensarmos assim, preste bem atenção nisso, há um preço que precisa ser pago pelo pecado. O pecado, ele precisa ser reparado. Mas por que Deus precisa agir assim? Por que é necessário a morte? Por que o derramamento de sangue? Por que não se resolve o problema do pecado de outra maneira? Por que tanta crueldade? Por que tanto sangue? Por quê, irmãos? A Escritura Sagrada nos ensina que o preço exigido pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não havia possibilidade de ter restauração, perdão de pecado, reconciliação, se não for por meio da morte e do derramamento de sangue. Nós estamos falando de um Deus justo e santo. Perceba bem, se eu entender que o pecado pode ser perdoado apenas com um tapinha nas costas, eu estou dizendo porque Deus é misericordioso e tudo se resolve assim. Bem, eu não entendo o que é misericórdia e nem entendo quem é Deus ou o que é Deus. Porque Deus, de modo muito claro, ele vai nos ensinar que a sua misericórdia não pode ser entregue aos homens se a sua justiça não for satisfeita. Ora, se Deus não odiar o pecado como ele tem que odiar, ele não é Deus. Se Deus não tratar o pecado como ele tem que tratar, ele não é Deus, porque eles são opostos entre si. O pecado e Deus são opostos. O pecado quer destruir Deus e Deus quer destruir o pecado. E se Deus não resolver o problema do pecado dessa forma, ele não é Deus. Ele é homem. Eu trato o problema do pecado muitas vezes dessa forma. Perceba bem, eu perdoo aquele que me fez mal, mas o meu perdão não te torna justo, nem te declara justo. Um príncipe pode chegar ao seu súdito que traiu e dizer, eu te perdoo, mas ele não pode dizer, eu te justifico. Nunca ele poderá dizer, somente Deus poderá perdoar o pecado de alguém e dizer, eu te declaro justo, porque o meu filho, o Cordeiro de Deus, pagou a pena que era sobre você. A justiça foi feita. O justo pelo injusto.
o santo pelos impuros. E ele então, o perdão de pecados, e é interessante isso, não é? Não é que Deus, como é que Deus, irmãos, perdoa pecados? Essa é uma pergunta interessante, que muitas vezes nós fazemos. Como é que Deus pode perdoar pecado? Como é que Ele pode perdoar pecado? Ou então alguém diz, por que é tão difícil perdoar pecados para Deus? Na realidade, não é, John Stott diz, não deveria ser essa a questão. Não é porque é tão difícil perdoar pecado, não. A pergunta deveria ser, como é possível perdoar pecado? Se para perdoar pecado é necessário que haja um preço e seja pago o preço exato do pecado. Como é possível? Daí a razão de dizer, só Deus pode perdoar pecado. Ninguém pode perdoar pecados por uma única razão. Porque para perdoar pecados, irmãos, é necessário haver justiça. E para que haja justiça, é necessário haver um justo. E para que haja um justo, olhe para a humanidade, não há um sequer. Todos estão encerrados no pecado. Não há um sequer. Tem que haver um justo. E o justo recebe a culpa. E é morto pelo seu povo. Não pense você que tratar o pecado da maneira como nós tratamos significa amor. Não. Amor é Deus entregar o Cordeiro, o seu próprio Filho, para pagar pelo preço do meu pecado. A satisfação da sua justiça, o perdão do meu pecado. Em outro lugar da Bíblia, esse assunto é melhor descrito do que em Isaías 53. É interessante que é lá onde tem essa linguagem estabelecida. É lá que tem essa linguagem estabelecida. Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53, verso 4 em diante, veja o que diz a Escritura Sagrada. Vamos ler do verso 3 em diante, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Perceba, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Veja que a palavra aqui é a mesma palavra hebraica para descrever a ofensa lá no texto levítico. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí o verso 10 e último: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta
pelo pecado. Perceba, e a expressão é essa: ele dera a sua alma como oferta pelo pecado, pela culpa, pela transgressão. Ele deu a sua alma como oferta pela culpa, pelo pecado. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele foi entregue como oferta pelas minhas transgressões. Perceba que o preço que é descrito ali, veja, é necessário restituir, é necessário que se entenda, há um preço a ser pago. Mas não é só você devolvendo, não. É necessário que o preço seja pago. Que aquele que é perfeito e nunca cometeu pecado, pague o débito que Deus requer desse pecado. É necessário que pague o débito. Nunca cometeu pecado. Nenhum engano saiu da sua boca. Nunca cometeu pecado. E nenhum engano saiu da sua boca. Ele é a oferta pelo pecado. O Senhor Deus, por 2 vezes, declarou isso. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque ele plenamente satisfez as demandas da justiça de Deus. Ele pagou o preço pelo pecado. Pelo seu sacrifício substitutivo. Ele pagou a nossa dívida. Mas você sabe qual é o preço da minha dívida? Você sabe qual é o preço da minha dívida? E da sua dívida? Não é 20% daquilo que você tirou. Se nós pensarmos em valores do que foi tirado da Petrobras, 60 bilhões até hoje. Valores, nós não sabemos nem quando vai chegar. 60 bilhões. Era para ser devolvido 72 bilhões. Mas não pagaria a culpa do pecado. Porque a eternidade é o inferno. E o inferno condenará aqueles que não tiveram seus pecados perdoados por toda a eternidade. E porque um único sacrifício foi capaz de me livrar do inferno na eternidade. Porque um único sacrifício foi capaz, porque o sangue vertido ali na cruz do Calvário era o sangue de Deus, do Filho de Deus, que suportou a condenação eterna sobre os seus ombros, que cairia sobre mim. Agora cai sobre ele. E eu estou guardado nele. O preço foi pago. Um único sacrifício. Como um cântico nos Estados Unidos que diz mais ou menos assim: eu canto ao meu Redentor. Com seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou meu perdão. Ele pagou meu débito. E me colocou livre. Quantos pecados nós não podemos pagar, nem mesmo restituir?
Quantas coisas nós já fizemos que não tem como mais restituir? E agora? E agora? Quando eu estava morando nos Estados Unidos, a Eudália ficou grávida de Aninha. E consegui pagar, com muito esforço, pré-natal. Fiz um acordo com o médico e ela fez o pré-natal, tudo pago. Graças a Deus. Mas o hospital, certamente, eu não poderia pagar. Então eu fui a um hospital e procurei a gerente financeira do hospital. O que é comum lá é as pessoas não fazerem nada quando a mulher está tendo filho, corre para o hospital, eles atendem de todo jeito, a criança nasce, eles não cobram nada, não impedem, não perguntam nada, eles vão cuidar de você, depois mandam a conta para sua casa. Mas eu não queria fazer assim, eu queria fazer o que era certo. Aí eu procurei o hospital, procurei a gerente financeira e falei a ela que eu não estava morando ali, não era cidadão americano, não tinha intenção, era estudante e Deus me concedeu mais um filho. E eu queria saber, mas a minha condição de pagar era muito difícil. Eu queria saber como eles poderiam facilitar para mim, isto é, quantas vezes eu podia pagar, se eles podiam dividir. Eu falei, eu posso pagar se for um valor X, tantos meses eu posso separar tanto do meu orçamento e pagar. Ela disse, mande toda a sua documentação. Eu mandei a documentação. E aí viajamos para o Brasil, de férias. Quando voltamos, estava lá na caixa de correio, o documento do hospital, dizendo que depois que terminasse todo o processo do parto, ia aparecer no boleto de pagamento completamente pago. Isto é, o hospital estava dando para a gente gratuitamente todo o parto, todo o tratamento de Eudália e de Ana. Está pago. É assim que vai aparecer. É assim que está registrado na nossa alma. Completamente pago. Nós não devemos. Porque Cristo pagou o nosso débito. E perdoou o nosso pecado. Eu devo. Eu não posso pagar. Senhor, perdoa o meu pecado. E Ele então perdoa os nossos pecados. Qual a consequência disso? A oração que o Senhor nos ensina a orar. Perdoa aos nossos devedores. Ele diz, perdoa os nossos débitos, assim como temos perdoados aqueles que nos devem. Ora, como é isso, irmãos? Na oração, por favor, na oração que Jesus nos ensina a orar, veja, parece que uma coisa está causando a outra. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus 5, por favor, volte comigo lá para Mateus 5. Capítulo 6 de Mateus, verso 9 em diante diz assim, e exatamente no verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Veja que como é descrito a linguagem, ora, perdoa as nossas dívidas. Perceba que aqui, irmãos, Ele não está tratando, em hipótese alguma, da ideia, ora, Senhor, nós não queremos pagar o que nós devemos, não.
Mas perdoa a nossa falta, perdoa o nosso... A direção do pecado é por meio de dívida. Perdoa os nossos pecados. E ele descreve as nossas dívidas, porque nós somos devedores, como nós temos perdoado. E aí, aqui vem a narrativa, a história, a parábola do credor incompassivo, que foi perdoado de uma dívida absurda pelo rei, mas quando sai da presença do rei, encontra alguém que deve nada para ele em comparação ao que ele devia ao rei, e ele então prende o indivíduo e o coloca no cárcere, porque ele não pagou a dívida. Nós que fomos perdoados de tão grande dívida, nós não podemos não perdoar. O que você não perdoa, irmão? O que é que você não perdoa? A quem você não perdoa? Jesus pagou tua dívida. Era imperdoável, impagável. E Ele pagou a tua dívida. A quem você não perdoa? Que dívida é essa que o teu coração amarga e tem um gosto de fel, porque você não consegue perdoar? E você, irmão, que pediu alguma coisa emprestada de alguém e não devolveu? Não trate isso como qualquer pecado. Isso é um grande pecado. Você pediu emprestado e não pagou. Pediu um livro, algo e não devolveu. Você precisa ter cuidado. Porque Deus é justo. Mas pastor, faz tanto tempo isso e hoje eu fui alertado desse pecado. Eu não tenho mais como devolver. A pessoa morreu ou coisa dessa natureza. Lembre-se de uma coisa. O sacrifício de Cristo é poderoso para perdoar todos os teus débitos. Até mesmo aqueles que você deveria restituir e já não pode mais. Porque senão, nós estaríamos dizendo, mesmo Cristo tendo perdoado, você vai para o inferno, porque não pode mais resolver seu problema do passado. Sim, seus pecados todos em Cristo são perdoados. Bendito seja o Senhor, que perdoa o pecado do seu povo. E deixa eu encerrar dizendo a você isso, irmão. A palavra do Senhor diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que vai apresentar ao Pai escrito pago completamente. Ele não deve mais nada. Nada ele deve. E quando Satanás tentar te levar ao desespero e dizer para você, ou então ouvir a voz da culpa dentro da sua alma, levante os olhos, olhe lá para o céu, e olhe para aquele que pôs um fim a todos os seus pecados e pagou todas as suas dívidas. E tenha paz.
e conforto e força no Senhor. Eu quero encerrar apenas lendo a última parte do texto de Levítico que nós lemos. Quero encerrar apenas lendo esse texto. Levítico capítulo 6, verso 7 especificamente. 6, verso 7, diz assim: E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Você foi culpado. Esse sacrifício vai dizer: todo e qualquer pecado foi perdoado, porque Cristo se tornou oferta pelo pecado. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças por tua palavra e rogamos a tua misericórdia sobre nós nessa manhã, trazendo salvação, restauração, conforto, ânimo ao teu povo e trazendo salvação àqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemos de pé, irmão.